Que alegria chegar até você nesse 8º dia da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Padre, a gente vai dando um passo de cada vez, mas são passos profundos, não é verdade? Exato, a gente pensa bem em cada passo, né? A gente vai meditando, rezando, olhando a própria vida, fazendo exame de consciência. Então realmente tem sido aí muito fecundo, né, fazer esse caminho juntos. Muito bom. Então seja bem-vindo, você que está chegando, o Padre é bem-vindo, eu sei que eu também, né? Nós somos bem-vindos aí na sua casa. Padre, já são quase 2 semanas aí que a gente vai indo, né? Fazendo companhia um para o outro, né? Numa caminhada normal de paróquia já é uma novena, né? São verdade, praticamente 9 dias. 9 dias, juntos. Que bom. Então nós vamos aí nessa semana, então, nós estamos vendo sobre a luxúria, sobre que é a porneia, que é essa doença diretamente relacionada ao nosso corpo, esse corpo que é chamado a ser templo do Espírito Santo. E hoje o Padre vai falar sobre esse desejo desordenado, sobre o uso e o abuso da sexualidade, o que diz respeito também ao sacramento do matrimônio. Então vamos hoje, né, com muita fé, com muita confiança, nos colocarmos diante da presença de Deus e rezarmos mais esse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, tudo é uma desordem, né? Que precisa então ser ordenado, precisa ser colocado em ordem de novo para que possa caminhar numa pureza, numa santidade, né? Exato. Um exemplo que a gente deu semana passada também, né? De um cavaleiro com um cavalo selvagem. Não se resolve o problema matando o cavalo, mas domando, ensinando. Então, exatamente isso deve acontecer conosco, com os nossos impulsos, os nossos desejos. Não há nada de ruim em desejar. O problema é desejar o que não se deve. Então, de fato, aquilo que a gente tenta fazer nessa caminhada espiritual é colocar ordem nos afetos. Inclusive, isso é muito próprio de Santo Inácio, né? Ele, nos seus retiros espirituais, ele fala muito da desordem dos afetos, daquilo que nos afasta de Deus e daquilo que vai nos recolocando no caminho de um ordenamento dos afetos para estarmos mais próximos de Deus. Então, acho que aqui na nossa Quaresma a intenção também é essa, de ordenar aquilo que dentro de nós está bagunçado. É esse combate que nós estamos vivendo, como o tema da nossa Quaresma, é combater o pecado para alcançar a graça, a vitória de Deus na nossa vida, né? Fazendo com que a nossa vida seja então um pouco mais ordenada. Padre, então fala um pouquinho para nós então sobre, né, o tema de hoje, essa desordem, sobre a sexualidade, uso, abuso, tudo isso que a gente vai vivendo de forma tão intensa no nosso dia a dia. Do mesmo jeito que com relação à gula, né, a fome não é pecado, o desejo de comer não é pecado em si mesmo, assim também para a luxúria, o desejo sexual, ele não é um pecado em si mesmo. Ele foi colocado na natureza humana. O prazer em torno disso também não é pecado. E a gente falava no finalzinho do dia de ontem, né, de Santo Agostinho. Ele não é contra o corpo, ele não é contra o sexo, ele não é contra o prazer. Pelo contrário, ele nos faz enxergar toda a beleza dessas realidades conforme elas foram queridas por Deus, não o que acabaram se tornando. Mas a desordem nos faz justamente deturpar o que Deus criou como belo. Então, o fato do desejo sexual, né, do ato sexual em si. Existe uma finalidade. Aliás, são 3 finalidades, né? Quando a gente fala do ato sexual como sacramento, que já é um estágio avançado aí da compreensão desse ato. Nós falamos dele com 3 finalidades. A unidade, a indissolubilidade, né? Depois fala um pouquinho melhor o que é isso, e a fecundidade. Então são 3 finalidades. Um ato conjugal, né, para um casal cristão, que não esteja de acordo com essas 3 finalidades, está deturpado. Então, se não é para unir os cônjuges, né, quer dizer, a unidade, a primeira finalidade, um para o outro, se não é para isso, está fora da ordem, do desejo de Deus. Então, por isso o pecado. Qualquer ato sexual fora do matrimônio é pecado. Se é adultério, é pecado. Se é fornicação, né, que é o sexo antes do casamento, é pecado.
Então, por quê? Não tem ali a finalidade de união dos corpos, das vidas, né? Então, unidade é a primeira finalidade. A segunda finalidade do matrimônio, né, do ato conjugal, é a indissolubilidade. Por isso que nós não aceitamos e não vivemos nada além da monogamia. É uma esposa, é um marido. Não vivemos uma sociedade de poligamia, né, de vários esposos. Não. E mesmo porque aqui às vezes o pessoal fala muito da procriação, né, que é a terceira finalidade, mas a gente vai chegar lá. Mas se a procriação fosse a única finalidade do ato sexual, então aí sim valeria a poligamia. Uhum. Então vejam, nós não nos guiamos só pelo crescei-vos e multiplicai-vos, né, como a gente às vezes ouve alguém dizer, e que está na Sagrada Escritura. Mas essa não é a única finalidade de um ato sexual. Unidade e indissolubilidade, ou seja, é um só parceiro até o fim da vida. É por isso que a gente tinha a expressão até que a morte os separe, sim, no rito antigo. E, por fim, sim, a fecundidade. Esse amor que une os dois, né, por toda a vida, tem que ser fecundo, tem que ser um sinal da fecundidade de Deus. Então são 3 finalidades. Faltou uma dessas finalidades no ato, ele é pecaminoso, ele é desordenado, ele não está orientado para o bem dos cônjuges e para o bem, o louvor de Deus. Então a gente pode falar que esse desejo, né, desordenado é quando ele foge de uma dessas finalidades. O uso da sexualidade é orientar o desejo para essas finalidades. Uhum. Então, para a união dos corpos, para a indissolubilidade, né, a união por toda a vida, e para um amor fecundo, né, que seja aberto à vida. Nós somos a única instituição, talvez de alcance internacional, que defende o nascimento. Enquanto existem governos, partidos políticos, ou mesmo pessoas e empresas que defendem o aborto, defendem o controle de natalidade. Então nós, como somos a favor da vida e tudo baseado nesse ordenamento do desejo, a gente defende a vida justamente por acreditar que há algo de belo nesse desejo que existe no coração humano. Então o uso é ordenar para as finalidades e o abuso é a fornicação, o adultério, a poligamia, tudo isso, o ato homossexual, tudo isso que está fora dessas 3 finalidades é o abuso da sexualidade humana. Isso faz pensar para nós que somos casados, né? Que então se nós nos casamos e lá no dia do nosso casamento a gente promete estar aberto aos filhos que Deus quiser, né, nos enviar. Quando um casal, podendo, decide não ter filhos, é preciso pensar seriamente sobre isso. Sim, eu oriento até, como nós estamos falando nessa quaresma de uma direção espiritual, a procurar um sacerdote ou um casal cristão, que vive autenticamente a sua fé, né, que conhece seus valores. Aqui na comunidade, acho bonito, tem o projeto das famílias restauradas. Acho que, quer dizer, são casais, são leigos que ajudam outros leigos a recolocar em ordem na sua vida, nos seus afetos. Então, é necessário. Se você caminha por essa direção, procure orientação, né? E aqui a gente não está falando questão de quantidade de filhos. A gente sabe que hoje tem um grande número de católicos que estão voltando àquele ideal de famílias numerosas. Isso é muito bonito, né? Eu acho isso maravilhoso, realmente. Mas a questão não é só o número de filhos, né? Acho que existe uma questão muito mais fulcral aí do que a quantidade. Então, estar aberto à vida é muito mais do que falar em números. Claro que isso é uma consequência bonita, né? Repito, eu tenho uma profunda admiração por isso. Mas antes de falar em número de filhos, existe aí uma questão anterior que precisa ser conhecida, conversada, ou com o sacerdote, seu diretor espiritual, seu confessor, ou com um casal cristão, né, que tenha condições de te orientar. Por isso que intervenções como vasectomia e coisa que lhe corresponda, isso não é moralmente aceito, né, na igreja. Então a gente precisa realmente procurar orientação para não cometer pecado contra o nosso corpo, que é templo do Espírito, e contra o sacramento do matrimônio. Padre, a gente poderia dizer que aquela pessoa que tem a doença da gula mais intensa em si, ela provavelmente vai ter mais tendência
a luxúria. Com certeza. Isso até, assim, experiência de confessionário, isso é muito, muito claro. Realmente, a pessoa que se entrega aos seus desejos na comida, na bebida, no exagero disso, é como se fosse um ato contínuo. Inevitavelmente, ela acaba caindo também na luxúria. Seja qualquer um daquela lista de pecados que a gente conhece, pornografia, masturbação, fornicação, adultério. Quer dizer, a pessoa fica mais... Tem uma expressão, desculpa até a simplicidade dela, mas já está sujo, então se lambuza. Parece que quem cai no pecado da gula e não refreia os seus desejos à mesa, acaba se lambuzando também no seu corpo, né? na sua sexualidade. Então, sim, existe uma relação. Se você não se segura em um, você inevitavelmente acaba caindo em outro. Então, consequentemente, se eu vou trabalhando, né, e vou confessando, porque é um pecado, é uma fraqueza, e a gente aprende que quanto mais eu confesso aquele pecado, eu recebo, claro, porque assim se abre no meu coração, eu recebo o perdão de Deus e Ele me dá mais força para eu vencer. Então, assim, eu imagino que é difícil chegar, né? Mesmo um homem pensa que não é fácil, para uma mulher acho que é mais difícil ainda chegar, por exemplo, se colocar diante do Senhor e confessar, olha, eu tenho esse pecado, né? Eu tenho essa tendência, essa doença, né? Dessa desordem na minha sexualidade. Então, é difícil, mas é preciso ter força e coragem, e Deus também nos dá, porque a cada vez que eu chego diante do sacerdote, que é o próprio Jesus, e eu me confesso e falo dessa fraqueza e peço perdão, cada vez eu vou ganhando mais força para vencer esse pecado. E o contrário também é verdadeiro. Sim. Se você se omite diante do sacerdote, vai escondendo, vai jogando para debaixo do tapete esses pecados, que é o risco de você tornar sua confissão inválida, porque tua consciência te acusa de uma coisa que você não diz diante do ministro ordenado. Então é uma razão aí já perigosa e grave, né, para omissão. Mas outra que você nunca vai colocar, ou dificilmente vai conseguir colocar ordem nesse tipo de sentimento, se você não expõe. Até o catecismo, quando ele fala da confissão, ele diz que realmente é remédio dos pecados passados, porque eles são perdoados, e é prevenção dos pecados futuros. Quando você se confessa, você não está olhando só para os pecados que você já cometeu, mas ali você está ganhando de Deus uma força para não cair neles novamente. Porque a confissão gera em nós um horror ao pecado. Se não gera, está confessando errado. Você tem que ter horror àquele pecado por ele mesmo. Puxa, eu ofendi a Deus por isso aqui, nunca mais para a minha vida. Então a gente tem que realmente buscar fazer uma boa confissão, um bom exame de consciência para que esse efeito espiritual se sinta em nós. E, mas eu tenho vergonha. Bendito seja Deus. Eu ficaria muito preocupado se uma pessoa pecasse, qualquer pecado, mas em especial esse da luxúria, e batesse no peito, enchesse a boca para falar que fez isso, né? A vergonha que a gente sente diante do confessor é aquele amargo do remédio. Tem remédio amargo, né? Então, mas faz bem. Mas precisa. E até, justamente por causa dessa vergonha que você sente diante do confessor, que depois, na ocasião de pecado, você vai pensar 2 vezes antes de pecar. Puxa vida, né? Eu já confessei isso, morri de vergonha, para eu não ter que passar por essa vergonha de novo, vou evitar o pecado. Então, até a própria vergonha humana que a gente sente diante do confessor, ela pode ser usada a nosso favor na luta contra o pecado. Então, lembra sempre, eu tenho vergonha de confessar isso, mas eu vou confessar com vergonha mesmo. E quando aparecer uma ocasião que possa me fazer cair de novo em pecado, eu vou lembrar da vergonha que eu senti. E isso vai me ajudar a me prevenir, né, contra o pecado. A direção espiritual ajuda, porque conforme a gente vai pedindo orientação para os outros pecados, às vezes um pouco menores, a gente vai pegando confiança com o sacerdote que está nos orientando, nos ajudando. Então, assim, a gente vai tendo um pouco mais de coragem, né? E outra coisa, não precisa ficar vergonha, porque o padre está acostumado a ouvir tudo, né, padre? Não é algo que eu falo, nossa, o padre vai pensar, nossa, meu Deus, quem diria? Não tem nada disso, né? A gente convive com os bastidores da humanidade, então nada daquilo que é humano nos surpreende, né? Vamos dizer assim.
E outra, né? Não há que ter essas preocupações. Ai, padre, quem vai pensar de mim? Não vai pensar nada, coitado. Às vezes tem tanta gente para atender também que nem vai lembrar do teu pecado, né? Aham. Então, tira isso do coração. Isso também é armadilha do inimigo para que você não Sim. busque o remédio, não busque o perdão. Exatamente. Esse respeito humano que às vezes a gente acha que é tanto. Não, não é. Faz mal. Procura logo um confessor. É melhor, né? É melhor falar desse pecado, da fraqueza, porque também vai trazer um pouco de alívio, né? Porque aquilo fica dentro da gente, fica naquela angústia e isso vai criando, né? Tanta coisa dentro da gente. Então, quando a gente fala para alguém que não é só um psicólogo, porque o psicólogo ele ouve, como o senhor disse, tem todo aquele valor, mas o perdão do pecado e a força que esse perdão vai gerar, só o sacerdote. Só o sacerdote. Só ele recebeu de Cristo esse mandato, né? De perdoar em nome da igreja, de reconciliar a pessoa consigo mesma, com a igreja, com a própria igreja, com Deus. Então existe algo de sobrenatural na confissão. A gente já disse isso semana passada, a gente não desmerece de modo nenhum o trabalho Sim. dos psicólogos, psiquiatras, de modo nenhum. Mas existe algo que só um sacerdote pode dar, que é sobrenatural, é o perdão, é a misericórdia de Deus como sacramento. Diante da presença desse Deus que é amor e que é misericórdia, e que através dessa quaresma de São Miguel vai nos revelando tantas coisas, e que nos chama para nos colocarmos diante dele através do sacramento da confissão. Eu quero junto com você dizer: Senhor, dá-me a coragem que eu preciso para dar esse primeiro passo e me colocar diante do teu servo sacerdote e abrir o meu coração, Senhor. Deixar sair todas essas coisas que estão dentro de mim. Dá-me, Senhor, a coragem de me aproximar e a vergonha realmente de confessar o meu pecado, mas sabendo que acima de tudo o Senhor me ama, me perdoa e quer me conceder as graças e a força necessária para lutar. Senhor Jesus, por intercessão do teu grande arcanjo Miguel, pedimos a graça de uma fortaleza espiritual capaz de nos levar a abrir o coração diante do sacerdote para pedir o perdão de nossas faltas, das ofensas que cometemos, do pecado contra o nosso corpo, contra a moral, contra o santo matrimônio. Pedimos também, Senhor Jesus, intercessão de São Miguel para restaurar as famílias em desordem, maridos ou esposas que se refugiam na pornografia, na masturbação, que não conseguem encontrar no seu companheiro aquele prazer ordenado para o bem, para a vida, que o próprio Deus colocou na criação. Ajuda, Senhor, a que as famílias encontrem essa ordem e essa beleza do ato conjugal. Amém. Amém. Rezemos com muita fé as orações da quaresma de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. E pedindo a intercessão de São Miguel, rezamos agora a sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade
Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. São Miguel, Rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus, Rogai por nós. São Miguel perfeito adorador do Verbo Divino, Rogai por nós. São Miguel coroado de honra e de glória, Rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, Rogai por nós. São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade, Rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso, Rogai por nós. São Miguel guia e consolador do povo israelita, Rogai por nós. São Miguel esplendor e fortaleza da Igreja militante, Rogai por nós. São Miguel honra e alegria da Igreja triunfante, Rogai por nós. São Miguel luz dos anjos, Rogai por nós. São Miguel baluarte da verdadeira fé, Rogai por nós. São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, Rogai por nós. São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida, Rogai por nós. São Miguel socorro muito certo, Rogai por nós. São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades, Rogai por nós. São Miguel mensageiro da sentença eterna, Rogai por nós. São Miguel consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, Rogai por nós. São Miguel nosso príncipe, Rogai por nós. São Miguel nosso advogado, Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, Ouvi-nos. Jesus Cristo, Atendei-nos. rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo. Para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente por aqueles bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Nesse tempo de combate, vamos também pedir a intercessão da Virgem Maria, a Rainha dos Anjos, rezando. Augusta Rainha do Céu, Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas, para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? São Miguel, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Amém. Ó Mãe de Deus, enviai vossos anjos para defender-nos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Vamos caminhando a cada dia, né? Avançando nessa luta. A gente percebe que a gente vai indo para o campo de batalha, né? Mas nessa certeza de que seremos vencedores, rezando por aquelas intenções que você está trazendo para combater o pecado, alcançar a vitória de Deus na nossa vida, pedindo cura, libertação dos nossos vícios, das más tendências, pedindo a cura e a libertação dessas desordens, tá certo? Então, vamos aí continuar firmes caminhando e amanhã nós temos muito mais ainda para conversar sobre esse pecado, sobre essa doença que provoca desordem nas relações e que é uma doença espiritual. A gente vai entendendo cada vez mais isso, né, Padre? A gente fala sempre de natureza espiritual do pecado, mas existem consequências físicas, sociais. Quer dizer, aquilo que eu faço que talvez eu possa erroneamente pensar que só atinge a mim, não, atinge as relações, as pessoas que convivem comigo. Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho amanhã, se Deus quiser. Muito bom. Continuando então com a nossa penitência, que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo essa semana. Essa moderação, então, no uso das redes sociais, como o Padre bem disse, né?
para evitar a concupiscência dos olhos. Quanta coisa a gente recebe através desse aparelhinho, né? Tem hora que até eu mesmo me assusto, eu falo, como é que isso veio parar aqui? Porque é algo inacreditável, coisas que chegam pra gente, que a gente não procurou e que chega. E naquela hora é preciso ser firme, né? Deletar ou clicar lá dizendo, não quero mais receber esse tipo de conteúdo. Então, os olhos, né, nos levam muitas vezes a esse pecado. Então, as redes sociais evitando com moderação, né, como o padre disse, para que a gente possa então ir combatendo. Obrigada a você que está aqui com a gente, obrigada a todo mundo que está compartilhando, né, que está curtindo, que está se inscrevendo no canal do Santuário, aqui no canal da comunidade. Tudo isso é um grande trabalho, uma grande missão evangelizadora. E é para isso que a comunidade Jesus Caminho Seguro existe. É isso também a missão do Padre. E com a graça de Deus nós estamos unidos, né, Padre? Nessa grande missão. Às vezes é pecado, o pecado nosso como comunidade, como cristão, é que a gente se une pouco para fazer o bem. Enquanto que existe o mal organizado, né? Quem quer fazer o mal se junta e vai e faz. A gente se omite. Então estamos aqui unindo forças, unindo inscritos, unindo pessoas que nos seguem, para disseminar essa quaresma, essas orações, para mostrar às pessoas que existe um caminho para podermos vencer e nos tornar pessoas melhores e tornar o mundo melhor. Então, para colocar o canal da comunidade, o canal da paróquia em relevância, se inscreve, curte, compartilha, porque isso vai aparecer para mais pessoas, elas vão se encontrar, né, com essa graça que nós estamos vivendo. Amanhã a gente se encontra aqui para rezar mais um dia da Quaresma de São Miguel e para isso nós pedimos a bênção de Deus. Hoje também dia de Santa Rosa de Lima, que queremos pedir a sua intercessão, né, padroeira da América Latina, Virgem, né, que ela, junto de Deus, consiga para nós esta graça de viver santamente a virtude da castidade no matrimônio ou na vida consagrada, né, que o Senhor nos conceda por intercessão de São Miguel e de Santa Rosa, isso que pedimos agora em oração. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de Santa Rosa de Lima e de São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, sobre as vossas famílias, e permaneça sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.